Ah, Mari, chega de tocar. Pronto, É assim. estamos ao vivo no Facebook, né? Aqui no canal da Psicologia UEM, né? Então, inicialmente, agradecer, né, a mesa que está sendo composta aqui pelo professor Reinaldo da Silva Júnior, né, aqui do nosso curso de Psicologia, da área de Fenomenologia Existencial, membro também do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, e a nossa digníssima convidada de hoje, professora Dina Mara Pinheiro Dantas, pedagoga, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, pesquisadora do Laboratório de Pesquisas Multimeios, da Universidade Federal do Ceará. Então, hoje a gente vai discutir aqui, né, os desafios do ensino superior numa realidade em trânsito, no qual a gente estamos tendo que lidar aqui com o famoso ensino remoto, né? Acho que em algumas universidades, em outras, realmente a implantação maciça da EAD, do ensino à distância. E como que nesse novo cenário, né, de implantação dessas tecnologias de informação e comunicação, a gente lidando com essas novas ferramentas, tecnologias do nosso universo de ensino, e aí principalmente aqui no nosso ensino superior. A dinâmica que nós vamos utilizar aqui vai ser a primeira fala da nossa convidada de hoje, né, da Dinamara, ela vai ter em torno de 20 minutos. Logo em seguida, passaremos a fala para o professor Reinaldo. Após a fala do professor Reinaldo, a gente abre para discussões e debates para quem estiver nos acompanhando aqui no grupo. Né? Como que os nossos participantes vão conversar conosco? Principalmente pelo chat do Facebook, aqui embaixo. Né? Vocês podem ir digitando, apresentando as suas questões, e logo em seguida, então, eu consigo colocar algumas questões aqui na tela para a gente. Para quem tem meu WhatsApp, ou do Reinaldo ou da Dinamara, pode mandar também, que nós estamos aqui conectados nessas multiplataformas. Combinado? Então, agradecer, né, quem está aqui nos acompanhando, quem irá chegar em breve, e passo, então, a fala para a professora Dinamara fazer aqui as suas apresentações e considerações. Seja bem-vinda, professora Dinamara. Ô, gente, eu fico feliz de estar de volta, né? Desde já eu gostaria muito de agradecer o convite, né? Especialmente a professora Ana Rita, que me indicou, né? E, assim, agradecer a participação desses alunos que estão aí nos assistindo, né? Eu já sou um pouquinho velha de casa, né? Então, passei desde 2016, eu estou pela UENG, né? Já passei aí pela FAI, o Birité, Divinópolis e agora estou em Fortaleza, né? Até porque eu estou presa por causa da pandemia, porque todas as minhas coisas estão aí em BH, né? Onde eu tenho a residência. Carro, livros, namorado, tá tudo aí. Eu mesmo que estou ilhada aqui em Fortaleza, né? Mas, assim, é uma grande satisfação de estar aí, voltando a Divinópolis, nem que seja pelo esse ambiente virtual, mas para ajudá-los a entender um pouquinho da dinâmica, né? Desde já gostaria de dar um beijo imenso para o curso de pedagogia, né? Onde eu fui coordenadora no ano passado, né? E eu acho que eles estão aí assistindo, então, assim, desde já fico muito feliz por eles estarem aí, né? Um beijo para a coordenação. Se eu for parar para dar um beijo para o setor de comunicação, para todo mundo, aí vai ser a live só dando um beijo e dizendo o quanto eu estou com saudade de vocês, certo? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, porque eu fiz um roteirozinho, então se eu virar um pouquinho é porque eu estou aqui seguindo um roteiro, tá? Mas, assim, a gente está vivendo essa transição, né? Então, uma das coisas que eu quero cativar e já incentivá-los a pensar, né, já que nós estamos hoje, nessa tarde, conversando, dialogando sobre os desafios do ensino superior nesse ensino remoto, né? Então, assim, como é ter que aprender ferramentas novas quando o planejamento, metodologia e a interação com o aluno, com os alunos, não são mais os mesmos, né? Então, a gente parte dessa dificuldade, né? Como é que eu vou me adequar a esse ambiente novo, a essa situação no ensino superior, né?
Então, eu venho falando um pouco, eu fiz um roteirozinho, né? Mas desde já, eu gostaria até, André, se alguém fizer alguma pergunta, né? Assim, que você possa nos ajudar aí na mediação, pode intervir, porque eu acho que eu tenho um roteiro amplo, que aí o interessante dessas lives é escutar as pessoas que estão aí, sabe? Do outro lado, né? Quais são as dúvidas, quais são as inquietações, quais são os medos, quais são as ferramentas, quais são as melhores coisas que eu posso fazer, ou então, gente, eu estou desesperada, não sei fazer nada, não tenho nenhum celular que é um smartphone, tá entendendo? Ainda sou do tempo da TV, do rádio. Então, assim, eu queria que você desse voz a essas pessoas também, certo? Nessas falas, né? E no que eu puder ajudar, eu vou ajudando, tá? Vou comentando. Né? E não ligue não, porque eu sou meio avexada assim, porque eu sou ligada a 220 e vocês são a 110, né? Então eu sou um pouco assim agitada. Quem me conhece sabe como é. Então vamos lá. Então, assim, desde já, a tecnologia não é de hoje, certo? A tecnologia vem perpassando por vários e vários anos, certo? Vou deixar um videozinho aí para que vocês possam. Alô? Estou te ouvindo, pode continuar. Certo. Eu vou deixar um videozinho, depois o André vai colocar, para que a gente possa, depois, em casa, vocês pensarem que a trajetória da tecnologia não foi de agora, certo? Ela vem de muitos tempos. Então, assim, então ela passou todo o que é técnica, tecnologia, passou ali o ensino na Grécia, foi entrando na educação através de um livro, através de um quadro. Então, assim, se você for pensar a tecnologia, a gente pensa na tecnologia numa perspectiva, né, de que ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida diária, certo? Então, para isso, nada mais do que a tecnologia também adentrar os espaços da escola, né? E isso foi feito por muito, muito tempo até os dias atuais. Então, não é algo novo, porque muitos pensam que a tecnologia chegou e tudo. Não, existe tecnologias e tecnologias digitais, que aí a gente vai adentrar nesses espaços de onde a gente começa a pensar nas tecnologias como um recurso onde está ligada a internet, onde está ligada à educação à distância, os apps, os celulares, os programas, o WhatsApp, certo? Então, são essas ferramentas. Então, nessa ideia, a gente vai construindo, e aí a gente para pensar, poxa, só agora, nunca foi pensado nada, o MEC nunca fez nada, as políticas nacionais nunca previram, então trabalharam com as tecnologias. Não, elas vêm fazendo parte desse processo, né? No Plano Nacional de Educação, né, para quem mais um pouco aí das legislações educacionais, né, da gestão educacional. Então, assim, no Plano Nacional de Educação de 2001 até 2010, foi um período que deu um boom nas tecnologias na escola. Foi quando começaram a surgir aqueles laboratórios de informática nas universidades, nas escolas, certo? Foi quando começou a chegar a pensar a internet na escola, né? Eu não vou entrar muito nesse campo, porque a gente sabe que isso foi em 2001 a 2010, certo? Nós estamos em 2020 e muita coisa não foi feita e ficou no meio do caminho, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender, que se a gente tivesse fomentado aquela política há 10 anos atrás, a gente não estaria nessa situação como a gente visualiza hoje, né? Então, assim, fazendo esse resgate, a gente também tem que pensar que também não é de hoje que o professor deve discutir o uso das tecnologias, né? Nas diretrizes de formação docente, né, que foram agora, que ainda está em vigência, porque ainda não entrou a base comum de formação docente, né? Mas em seu artigo 6, ele trata da necessidade dos cursos trabalharem uma disciplina com o uso das tecnologias, né? Então, isso daí a gente visualiza que muitos dos currículos, dos projetos políticos de cursos, dos cursos, não discutiram o uso das tecnologias, principalmente nos cursos voltados para a formação docente, né? Então, isso daí é uma deixa que foi uma política que não foi levada a sério, não foi implementada, porque eu acho que nunca ninguém pensou que iria surgir uma pandemia e que nós iríamos ficar em casa isolados, né, sem esse convívio, certo?
Então, eu estou só fazendo esse resgate para que a gente possa entender o que é esse ensino presencial, o que é esse ensino à distância, o que é o ensino híbrido e o que é o ensino remoto. Então, algumas questões aqui, né, para distinguir entre o ensino presencial, eu acho que é esse trivial, né, quando a gente faz uma seleção, no caso de vocês tentam fazer, vocês fazem a seleção para a universidade, isso é uma modalidade presencial, né, é tanto que vocês têm aula presencial, todo o esquema, né, assim, tradicional, de a escola, de passar aquela determinada quantidade de tempo, de interagir com os alunos, de interagir com os funcionários. No caso daí dos cachorros também, né? Então, assim, tem várias situações nesse sentido de que a gente vai poder, que caracteriza o ensino presencial, né? Então, não vou me alongar muito no ensino presencial, mas o à distância, Dina. A gente está distante um do outro, então tudo que a gente está interagindo, fazendo é ensino à distância. Gente, a educação à distância tem uma particularidade. Essa particularidade está relacionada diretamente, né? Quando a gente vai visitar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente pode visualizar que no artigo 80 começa a discutir a modalidade à distância. A gente tem várias modalidades, modalidade quilombola, para distância, modalidade presencial e assim vai, certo? Então, assim, a modalidade que todas têm suas especificidades, certo? Vale ressaltar isso. Então, na educação à distância, o artigo 1, ele já vem tratando, né? Considera-se que a educação à distância é a modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios tecnológicos de informação e comunicação, certo? Com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolvendo atividades educativas para os estudantes profissionais, ou seja, a educação à distância tem suas especificidades, onde ela conta com metodologias próprias, com atividades de tutoria, que tem todo profissionais, né, professor formador, e assim vai suas especificidades. Tem que ter um ambiente virtual de ensino, que é o meio pelo qual você vai fazer a analogia, certo? Do ensino presencial com o ensino à distância. Então, esses ambientes virtuais de ensino, eles suprem essa demanda do ensino presencial, né, da estrutura. Né? E as tecnologias, né, que aí a gente vai visualizando aí justamente, que são as de webconferência, e assim vai, certo? Isso aí é o que caracteriza a gente, a educação à distância, ok? E aí a gente vai para o ensino híbrido, né? São vários nomenclatores, educação online e tal, mas eu foquei nessas três, porque a gente precisa falar do ensino híbrido, certo? Que saiu até uma portaria em 2019, no final do ano passado, certo? Permitindo 40% do ensino, certo? Ele fosse mediado à distância, ele seguisse as instruções, o desenho à distância, ou seja, algumas disciplinas elas poderiam acontecer à distância, ok, gente? Mas o ensino era presencial, ok? Então, dessa forma, né, a portaria do 27, de 6 de dezembro, ela institucionaliza, porque assim, a gente tem que falar em ensino de duas perspectivas, como política pública, certo? E a perspectiva como metodologia. Então, eu estou falando um pouco pelo fato de que muitas das escolas, o Conselho Nacional da Educação, dentre outros, o MEC, se utiliza dessa portaria para poder, né, utilizar o ambiente virtual de ensino, principalmente na área, né, ela está sendo mediada por computador, mas quando nós retornarmos ao ensino presencial, né, aí a gente vai retornar às atividades. Então, aqui nessa portaria vem dizendo que são atividades extracurriculares que podem utilizar metodologias da EAD, né? Podem ser utilizadas, mas tem um detalhe, para ela oferecer 40%, ela também tem que ter uma nota 3 no ACAPES, como também, né, e ter também uma nota equivalente a
as avaliações externas do MEC, né? Então, assim, não é qualquer situação, como também um curso de medicina e alguns cursos específicos, eles não podem oferecer essas disciplinas ou essa carga horária de 40%. Eu não sei o caso da psicologia, certo? Porque eu só peguei a lei para poder apresentar a vocês de onde está saindo, surgindo, né, essa abertura para o digital, para essa interação, beleza? André, me ajuda no tempo, viu, André? Porque eu falo que só engata a primeira, saio falando e não paro mais. Então, nesse caso, a gente fala da ensino híbrido como política pública. Agora vamos falar um pouquinho do ensino híbrido como como metodologia, né? Quem não já escutou falar sobre metodologias ativas, né? Ou seja, misturar várias metodologias. Aqui a gente usa muito, né? Até uma amiga minha utilizou esse exemplo, que é como milho, o ensino híbrido, certo? Ele funciona como milho. O milho você pode fazer tudo, desde o fubá, que vocês, né, tanto gostam, como da canjica, como ai, meu Deus, do milho mesmo cozido, da pamonha, que eu amo, né? E assim vai. Do mingau de milho, que para vocês é mingau de milho, mas para a gente é canjica, né? E a canjica de vocês branca para a gente, né? E aí, já é o mucuzá branco. Então, assim, utilizando um pouco da analogia do milho, né? É você utilizar a sua criatividade para você trabalhar com o seu aluno, certo? Então, aí a gente tem várias, né? Tem aulas invertidas, tem você pode utilizar, mesclar, né? Tem por pares, e são várias as nomenclaturas. Eu estou falando aqui, gente, mas assim, tudo que vocês forem, toda a minha fala, ela está respaldada, assim, por vários autores. Por exemplo, Edgar Morin é uma pessoa que fala muito sobre metodologias ativas. Então, se vocês forem à internet, é só digitar que aí automaticamente vai aparecer um referencial bibliográfico, né? Como nas minhas aulas de cultura digital, né? A gente trabalhava muito a questão da necessidade de você ter um respaldo na pesquisa, né? Fontes confiáveis e assim vai, né? Então, assim, nesse caso, um autor muito importante que trabalha sobre isso seria o Edgar Morin, de Meia Santos, e assim vai, ok? Então, agora a gente entra no ensino remoto. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Então, aí, nas metodologias ativas, tem a gamificação, né? Incentivar e gerenciar os percursos individuais, que você é possibilidade, aprender juntos, né? São algumas características, né? E o modelo online, né, é uma mistura de colaboração e personalização. Ou seja, você pode personalizar a metodologia a partir do que você se sente bem, da ferramenta que você conhece, tá certo? Vocês vão ver que a minha fala é no sentido assim, vocês são os protagonistas, gente, certo? Não existe receita de bolo para se fazer algo nesse período de ensino remoto, certo? Não existe. Todo mundo, todos os teóricos da área estão partindo disso daí, ok? De que não existe, não tem nada pronto. A educação à distância, desde 2006, desde 2006 não, porque antes mesmo do século XIX já existia educação à distância, porque tem várias modalidades de educação à distância, né? Tanto a impressa, como a eletrônica, como também a digital, que hoje é o nosso formato, certo? À distância, né? Então, assim, o ensino remoto. O Conselho Nacional de Educação, né? Ele no início de abril, ele apresentou algumas orientações, né? Então, essas orientações, eu acho que nessa semana, ou então na semana passada, elas foram homologadas pelo MEC. Dentre essas orientações, foi retirado as orientações voltadas para avaliação, né? Ou seja, ninguém sabe como é que a gente vai avaliar, mas se sabe que orientação seria adequada para avaliação. Mas o que a gente sabe é que esses 40%, né, foi renovada a portaria até o dia 15 de dezembro, certo? Então, até o
dia 15 de dezembro, nós vamos ter essa autorização para trabalhar a formação a partir da educação, do ensino remoto, mediado por tecnologia, certo? Isso foi a portaria 504, do dia 16 de julho de 2020, né? Que foi homologada há pouco tempo. Que diz o que no artigo 1? Autorizar em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizam recursos educacionais digitais, tecnologias da informação e comunicação e outros meios convencionais, por instituições de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, no que se trata, tal. Então, assim, isso daqui são só deixas, certo, gente? Então, já no artigo 1, ele está autorizando. E essa autorização vai até o final desse ano. Então, a gente, com, assim, claro, óbvio, Dina, isso é a melhor forma? Não. Né, assim, as pessoas entendem, assim, o que eu tenho escutado muito é que diz assim, gente, eu vou perder o ano, meu filho vai perder o ano, como é que eu faço? Eu vou tirar o meu filho, eu estou pagando caro escola, eu estou pagando caro universidade, né? Então, assim, claro que a gente pensa que tem o mercado financeiro aí, né? E o mercado das universidades à distância que cobram, né? Então, assim, claro que o ideal, Dina, era o quê? Não, vamos postergar para depois só retornar mais à frente, e assim vai, quando todos estiverem seguros, quando todas as políticas para não evitar o contágio, né, sejam implementadas, né? Mas, assim, existe também, de outro lado, um mercado financeiro, capitalismo, e assim vai, que está te cobrando para que você volte e volte e volte. Então, dessa forma, a única forma que foi feita para voltar teria que ser através das tecnologias, uma vez que não fica impossível, né, e vai de encontro às orientações da Organização Mundial de Saúde, de você retomar o ensino presencial, né? Então, dessa forma, a gente está aqui no ensino remoto, que tem essa particularidade de você permitir, e as dúvidas que cercam esse processo é justamente, Dina, como é que eu vou utilizar, como é que eu vou fazer, né? Então, assim, o que tem se visto aí, né? Que existe uma preocupação, eu não sei até que ponto é essa preocupação, certo? Em relação ao acesso, né? Então, assim, como é que se dá esse acesso? Todo mundo tem acesso? Nós temos várias pesquisas, a própria UENG fez um levantamento, né? Que, por sinal, fez um levantamento e entregou para o comum, né? Avaliar como seria esse retorno, de quais ferramentas, de quais recursos vão ser utilizados, e assim vai. André, eu já estou atrasada, eu já estou passando do horário, André. Aí, então, nesse caso, né? Então, assim, o que a gente vê que são as grandes corporações, né? Adentrando nessa boa fatia, né? Uma boa fatia financeira, né? Ou seja, existe uma demanda, então eles vão e oferecem. Ah, Dina, mas são gratuitos. São gratuitos, né? Mas o que é que a gente paga? Será que eles são tão solidários com as nossas dificuldades, né, educacionais? Ou será que eles vão ganhar alguma coisa em troca, né? Claro que existe algo em troca, gente, certo? Ninguém é bonzinho, a não ser a política do software livre, né? Que é uma comunidade em que eles desenvolvem para fomentar uma política de software livres que foi, né, apresentada e fomentada de 1900 até 2010, se eu não me engano, né? Então, assim, os laboratórios de informática todos tinham 2010, eram softwares Linux, né? E assim vai. Então, o que tem em troca disso daí, né? Esses serviços de televisão, são serviços, plataformas online, televisão, rádio. Então, são várias possibilidades que estão sendo ofertadas aí para as escolas, né? Porque nas orientações, ele só mostra que as escolas, né, possuem autonomia para escolher o seu recurso. Como também, né, e eles chamam a atenção para a questão de amenizar as desigualdades, né? Então, assim,
Então, uma das coisas, assim, se não tem internet, vamos pela televisão. Se não tem pela televisão, vamos pelo rádio, né? O rádio é um dos veículos de maior, que chega na maior quantidade de espaços, né, no nosso território. Então, uma das coisas que a gente que foi colocado é que é essa autonomia, né? E a gente precisa visualizar os nossos alunos, colocar em primeiro lugar os nossos alunos, né? Como é que está sendo acessado, como é que seria esse acesso, né? Assim, vale até ressaltar uma das coisas que eu trouxe aqui também, né? É que, numa palestra proferida pelo professor Eucídio Arruda, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, da FAI, ele fala que, assim, que só bastava 3%, certo? Das renúncias fiscais permitidas pelo governo federal para universalizar o acesso, né? Ou seja, eu pensava que seria um valor absurdo, né? Mas não, gente, não precisa de muito. Então, ou seja, a questão da conscientização e outra coisa, é a questão da gente providenciar e lutar, né? Lutar pelos nossos direitos, né? Tem dois documentários muito legais que falam justamente, né, sobre esse meio tecnológico, desse ambiente, do que, a gente, das nossas dificuldades. Um é o Freenet, né? Quem foi minha aluna, né, meu aluno da pedagogia, nós discutimos através de um chat, né, esse filme, né, e ele resgata todo o processo da inclusão digital no Brasil, né, as dificuldades de acesso, as dificuldades da empresa, né, quem monopoliza a internet, né, que são as grandes corporações, Amazon, Facebook, Google, e assim vai, Microsoft. Então, assim, são várias situações que a gente, assim, imagina, eu vou, e o que eu faço? Eles vão, como é que eu, e os dados, né? A grande preocupação hoje, gente, que a gente está visualizando, né, que eu tenho lido Big Tech, e também assisti o filme Privacidade Hackeada, né? Quem assistir pode ficar, né, com medo. Então, assim, nesse sentido, que a privacidade hackeada já apresenta que essas grandes corporações, eles, na verdade, eles captam, né, pelo fato de que toda plataforma você tem que fazer sua inscrição, toda plataforma você tem que dizer de onde você é, o que você faz, né, e não vai ser nada diferente quando a gente for cadastrar, né, dependendo da plataforma escolhida, de como é que vai ser trabalhada essa plataforma, né, a gente vai ter que preencher. Então, dados da universidade, dados da escola, vão ser direcionados para um grande, como se fala, a grande ilha de servidores que ficam lá na Califórnia. Então, isso daí vai juntar são as informações. Então, essas são é a forma de pagamento, né? Quando vocês forem assistir Privacidade Hackeada, vocês vão ver o quanto hoje os dados, né, têm um valor maior do que o ouro de Minas, e muito menos do que o petróleo. Quem não pesquisou aí uma coisa e depois começou a aparecer o pop-up com aquela coisa que você queria pesquisar, oferecendo, né? Então, assim, são dados que a gente vai estar aí. Mas, Dina, eu vou ter que ficar presa, não vou usar, vou evitar usar. Gente, olha, eu acho que a gente tem que pressionar, certo? Há uma política séria, né? Nós temos um Marco Civil da Internet, né? O Marco Civil da Internet é uma legislação que dá orientações sobre como a gente deve utilizar. Então, assim, estão surgindo várias, né? Porque é o advento da tecnologia, né? Então, assim, estão surgindo várias tecnologias para que isso... Poxa, aí. Estão surgindo várias legislações para que a gente possa, né, saber utilizar, né, até uma posição educada, né? Então, nesse sentido, é que a gente tem que pressionar, né? Então, assim, não precisa de muito para poder universalizar, né? Eu acho que é uma política pública que vocês vão ver no Freenet, né? Deveria ser uma política pública, né? Para diminuir a questão da desigualdade social e, assim, até de acesso, né? Porque tudo hoje é a tecnologia, através da tecnologia, nota fiscal é pela tecnologia, tá entendendo?
Então, e privacidade hackeada, você vai ver onde é que o valor que tem os nossos dados, né? E é muito interessante. Então, assim, imagina, eu não preciso ficar amedrontada com isso, né? Ah, eu vou ficar com a plataforma da Microsoft, eu vou para a da Google. Gente, eu acho que nesse momento a gente tem que fortalecer o colegiado. O colegiado é o grupo em si, né? Assim, o grupo ENG, o grupo Divinópolis, o grupo curso de psicologia e demais cursos, sabe? Porque faz parte dessa estrutura. Vocês têm que se juntar e criar, né? Criar uma proposta para vocês. Não adianta, já está na hora, eu já estou terminando, viu? Não adianta vocês pensarem que vão inovar, ou eu tenho que fazer um curso. Gente, olha, ferramentas, o que tem está disponível na internet de forma gratuita e assim você vai. Você pode ver, tem até tutoriais, as 10 melhores tecnologias para o webconferência, as 10 melhores tecnologias para uma videoaula, certo? Mas assim, isso resta vocês juntos, certo? Esse é o meu recadinho do coração, ok? Para que vocês juntos, vocês professores, a relação aluno-professor, professor-aluno, aluno-aluno, certo? Vocês dois, vocês decidam a melhor opção. Ah, o professor não sei mexer nas tecnologias, né? Sim, mas tem um aluno que sabe mexer, sabe? Então, por que vocês não podem trocar figurinhas? Ontem eu ri muito com o Porta dos Fundos, que era um episódiozinho que tem interpretação de texto, né? A professora utilizando o ensino remoto, né? E aí algumas coisas a professora não conhecia do cotidiano, né? E aí os alunos ou seja, houve uma troca de conhecimento. Vocês não precisam, em nenhum momento, ficarem, vocês, professores, amedrontados, porque a tecnologia vocês não sabem manipular. Não existe isso, certo? Vocês, alunos, vão sentir que a aula vai ser aquela aula do tempo do bumba, né? O professor falando sozinho. A gente vê aí as várias os memes que tem aí com os professores aí na internet. Mas eu acho assim que, apesar de tudo, tem que ter o respeito, gente. É um momento novo, é um momento que ninguém sabe como é que isso aconteceu. Não, como é que vai acabar, mas que juntos, né, com a mãozinha dada, a gente pode seguir junto e pode enfrentar esse desafio. Então, eu vou falar deixadinha, encerrar aqui, né, André e Reinaldo, que eu já falei, mas demais, mas eu disse que quando eu boto a primeira, começa a emendar e sai, pronto. Mas assim, esse é o recadinho, certo? Então, assim, qualquer coisa, vocês me conhecem, né? Eu acho que foi 1 ano aí perturbando, 2 anos perturbando vocês, e eu estou aqui para qualquer coisa. Dinamara, muitíssimo obrigado, né? O Elvis mandou um abraço para você. Priscila também mandou um abraço para você ontem, registrando o aniversário do Elvis, né? A cidade parou por causa do aniversário dele. Muitos parabéns para o Elvis. Parabéns, Elvis. Agradecer, né, a sua fala, a sua contribuição. Acho que disparou na gente, quem está assistindo aí, várias questões. E aí, lembrando, pessoal que está assistindo, quem quiser fazer algum comentário, questões, logo abaixo aqui do nosso vídeo, pode ir escrevendo, né, perguntas, questões para ser apresentadas para a gente entrar aqui no debate logo em seguida. E aí, então, eu passo a fala para o professor Reinaldo, que também vai ter os seus 20 minutos aqui para fazer as suas considerações. Professor Reinaldo, contigo. Vamos lá. Muito legal, Dina. Acho que vai dar uma tabelinha legal aqui, o que eu pensei com o que você colocou aí para a gente. A minha fala, eu não sei, eu acho que ela é um pouco mais polêmica, no sentido de problematizar mais tanto o momento quanto o que está sendo apresentado pelas faculdades, principalmente as privadas, como alternativa para essa situação que a gente está vivendo. Mas, para mim, desenhar aqui minha fala, eu também fiz aqui meu roteirinho, viu, gente? Então, às vezes eu abaixo aqui para olhar para o roteiro, né? Não assustem, não. Para mim, desenhar um pouco a minha fala, eu preciso de começar, antes de entrar na realidade atual, contextualizar um pouco a filosofia do que é o ensino superior, né? Então, assim, a minha fala está bem direcionada para o ensino superior, né? Acho que são duas realidades distintas,
o que acontece no ensino médio e fundamental, né, com o que acontece no ensino superior. Exatamente por conta da filosofia que está por trás da proposta do ensino superior. Né? E aí, sempre que eu falo sobre esse tema, muita gente assusta um pouco, né? Porque eu já começo dizendo assim, o objetivo do ensino superior não é formar mão de obra para o trabalho, certo? Não é para isso que existe ensino superior, por mais que a nossa sociedade e as grandes empresas de educação, né, que eu já acho um paradoxo falar empresa de educação, porque se a empresa não é educação, está pensando no lucro, e quando a gente pensa em educação, a gente não pode pensar no lucro, né? O ganho com a educação não pode ser monetarizado, não pode ser capitalizado, certo? O ganho com a educação é de outra ordem, né? É da ordem ética, é da ordem civilizacional, né? Então, eu acho que a primeira questão já está aí. Mas, por mais que essas indústrias, né, da formação queiram vender a lógica de que o ensino superior é uma etapa ou uma preparação para que você tenha mais condição e mais mercado na frente do trabalho, aí, né, nas frentes de trabalho, não é para isso que existe ensino superior. E para que existe ensino superior, então? Qual que é o objetivo do ensino superior? É formar pensadores e não executores, certo? A gente, ao fazer um curso de psicologia, por exemplo, não pode estar preocupado em aprender técnicas da psicologia para aplicar no mercado de trabalho. A gente tem que pensar, inclusive, as próprias técnicas que estão dadas aí. A gente tem que pensar a psicologia. Pensar para que essa ciência serve. A serviço de que essa ciência está. Assim serve para a medicina, para a engenharia, ou para a pedagogia, para qualquer disciplina, para qualquer curso que se coloca nesse lugar, né, de uma formação superior. Não são cursos para formar apenas executores. Acho que isso é muito importante que seja reforçado nesse instante, em que a educação superior está cada vez mais capitaneada por todo esse instrumento, né, ideológico, né, ela está cada vez mais sendo levada à consciência coletiva para essa compreensão de apenas um espaço de formação técnica, né? Então é muito importante que a gente reforce esse lugar do ensino superior como lugar de formação de pensadores. E como que se forma pensadores, né? A estrutura desse ensino superior, como que ela se organiza para poder fazer das pessoas pensadores críticas da sociedade. A gente tem, logicamente, aquele velho tripé hiperconhecido de todos, quando a gente fala no ensino superior, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? O ensino, que é o que se faz dentro da sala de aula, na transmissão do conhecimento teórico, né? A pesquisa, que é onde a gente procura questionar e buscar alternativas para o que está dado, né? E a extensão, que é onde a gente procura, então, de forma prática, e construindo experimentalmente aquilo que a pesquisa produziu enquanto possibilidades de execução no ensino e em outras áreas da nossa vida, certo? E, bem, como que esse tripé funciona quando a gente pensa uma metodologia de ensino, né? Quando a gente pensa a pedagogia do ensino superior, como que esse tripé vai se relacionar? Ele vai se relacionar
de forma dialógica, né? Ou seja, não tem como caminhar com com o ensino, com a transmissão do conhecimento teórico, né, sem que a gente também, paralelamente, em co-sintonia, né, produza pesquisa e extensão. Essas coisas precisam de se articular em um único fazer da formação, né? Então, eu acho que é importante que a gente entenda esse desenho para que a gente possa, ao refletir o que fazer com esse instante que a gente está vivendo no ensino superior, não pense apenas nessa parte do ensino. Não pense apenas em dar uma dinâmica e uma acelerada na transmissão do conhecimento teórico que é feito dentro de sala de aula. A gente tem que também pensar no que vai ser construído a nível de extensão e a nível de pesquisa, numa articulação ampla, né, para que o ensino seja realmente superior. Ou seja, para que o que a gente esteja fazendo seja realmente algo que produza nos alunos a possibilidade da construção e da formação de uma consciência crítica e de um saber comprometido com a produção e a promoção de uma sociedade mais digna, mais justa, mais inclusiva, né? Então, essa, para mim, é a coisa mais importante a ser pensada nesse momento. Bem, a gente tendo bem evidenciado esse cenário, né, esse lugar do ensino superior, a gente tem que pensar um pouco essa nossa realidade em trânsito, né? Que foi o que eu coloquei aí no título dessa nossa live, né? E aí, para pensar isso, acho que o nosso primeiro movimento é entender o que são as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. Acho que, nesse sentido, Dinamarca apresentou muito bem aí, né, um histórico e essa situação de são várias plataformas, várias possibilidades, né? E a gente precisa de se familiarizar com algumas, não dá para familiarizar com todas, mas as TICs, né, elas têm uma amplitude muito grande, né? E evidente que são ferramentas que estão postas, não apenas para esse momento de trânsito, não apenas para esse momento de pandemia. E aí eu fico até assim bastante incomodado quando eu vejo alguns dos meus pares estranhando demais o uso das TICs agora, porque eu falo, nunca usou, né? Porque eu sempre usei, né? Eu troco e-mail com os meus alunos, eu uso PowerPoint, né? Então, assim, a gente passa filme. Isso tudo é utilizar as TICs no ensino presencial, né? Ou seja, não tem novidade nisso, né? Assim, não tem novidade nessa utilização de ferramentas tecnológicas no ensino. Eu volto na fala da Dinamarca, ela está muito correta, porque isso se faz desde sempre, inclusive. Quando criaram o giz e o quadro negro, isso era tecnologia, né? Quando fizeram a imprensa lá, o Gutenberg, começou a ser feito livros, isso é tecnologia, né? Então, assim, a leitura dos livros é o uso de tecnologia à distância, né? Então, quando se manda para casa, para os meninos em casa fazer, isso é usar a tecnologia e usar um processo de ensino que não seja presencial ali. Ele está fazendo na casa dele, né? Depois ele vai trazer para a escola. Então, assim, vocês veem que assim, esse uso, o que eu quero marcar é isso, esse uso das tecnologias de informação e comunicação, né, é uma coisa que já deveria estar incorporado no fazer pedagógico de um professor. Um bom professor, sempre que aparece alguma coisa na sociedade, no mundo, ele já olha para aquela coisa que apareceu e fala assim, como é que eu utilizo aqui para ensinar os outros? Né? Quando apareceu a televisão, quando apareceu o livro, quando apareceu o jornal, quando apareceu o cinema,
né? Um bom professor olha para essas coisas e fala, isso aqui eu posso utilizar, né? Me incomoda também muito, sempre me incomodou, sabe, a fala de professores que falam assim, quando os alunos estão mexendo nos seus celulares dentro de sala de aulas, o professor assim, não pode. Por que não pode? Né? Isso está aí, presente na vida dele, ele faz isso não é só na sala de aula, não. Quando ele senta no boteco, ele faz isso, quando ele está em casa com os pais, ele faz isso, na rua, sentado com os amigos, ele usa. Por que só na sala de aula ele não pode usar o telefone dele? Né? Vamos trazer esse uso do telefone para o que está acontecendo ali dentro da sala de aula. Vamos fazer ele usar essa ferramenta, né, para ele somar nas discussões e na produção de conhecimento que a gente está construindo ali. Né? Então, ou veja, né, o que eu falo é isso. Eu nunca tive problema com as TICs nesse sentido. Né? Agora, eu tenho um sério problema quando procuram transformar todo esse esquema que eu coloquei no início da minha fala, assim, do que é o ensino superior, trazer o ensino superior para uma modalidade de ensino à distância. A Dina também já falou disso, então eu não vou ficar me atendo muito a marcar essas diferenças, né? Mas o ensino à distância é outra coisa e não é possível produzir o cenário estrutural e metodológico do ensino superior na modalidade à distância. Não é possível, certo? Aí eu sou taxativo mesmo nessa percepção. E vejam, gente, outra vez, ensino à distância também não é novidade, certo? Eu lembro lá de quando eu era menino pequeno em Barbacena, para quem é de Minas entende a brincadeira que eu fiz aqui, vocês devem entender também por causa da escolinha do professor Raimundo, né? Mas eu lembro de quando eu era menino, né, que já existia o IUB, Instituto Universal Brasileiro, que fazia formação à distância de cursos profissionalizantes, né, em eletrônica, mecânica e algumas outras coisas, né, com apostilas que a gente recebia por e-mail, por correio. Né? Desculpa o ato falho, Freud ia adorar, né? Bem, então, assim, um pouco depois, já apareceu na década de 80, né, o telecurso segundo grau, ensino à distância também, né, para a formação dos alunos que na época era o segundo grau, hoje ensino médio. Né? Ou seja, ensino à distância não tem novidade nenhuma nisso, mas ele não serve para a formação superior. O ensino à distância ele tem muito mais essa característica de preparação para o mercado de trabalho, preparação técnica, instrumental, né? E não uma reflexão mais profunda, ética, teórica, conceitual, filosófica, né? Não é para isso o ensino à distância, certo? Sem contar a não possibilidade de se produzir uma boa trama entre pesquisa e extensão e ensino no ensino à distância. Né? Bem, posto isso, eu chego aqui na minha última parte de fala aqui, né? A gente pensar um pouco o que temos por um momento, então. Né? Já que as TICs estão aí, a nossa possibilidade de encontro presencial nesse instante está limitada pelo isolamento social. Né? O que temos aí? Para falar sobre isso, eu acho que a primeira reflexão que eu quero fazer é uma fala que eu vi de uma aluna nossa da UENG uma vez no Facebook, e que me incomodou profundamente. Ela, assim, meio brava, porque a UENG não tinha voltado e as outras faculdades estavam andando, então as outras faculdades iam terminar o seu período letivo normalmente, e ela ia ficar atrasada, ia perder espaço no mercado de trabalho, e era uma escola pública, e ela tinha que ter o mesmo direito do pessoal da escola privada. Ela queria voltar a estudar, porque ela precisa de formar, ela já está no 9º período, no 10º período. Me incomodou muito, por quê? É exatamente isso que a gente tem que combater.
Hoje, a gente vive um momento de exceção para a humanidade. Apareceu um vírus que deveria estar fazendo a gente pensar que esse modelo social que o Ocidente desenvolveu, esse modelo construído nas bases capitalistas e neoliberais, esse modelo que faz que o mundo é urgente, que o dinheiro é imediato, que a minha felicidade se marca por essa condição econômica que eu construo, né? Que esse modelo de sociedade não funciona. Esse modelo de sociedade vai levar a gente à morte. Ou seja, a gente não pode mais construir os nossos discursos pautado no meu desejo de ganhar dinheiro rápido. Pautado nessa ideia de que a vida não pode parar, né? E a vida não pode parar, essa ideia construída pelo nosso digníssimo presidente, é a ideia de que a economia não pode parar, né? A economia, ela tem que acompanhar as necessidades do ser humano, e não o ser humano acompanhar as necessidades da economia. E as necessidades do ser humano hoje é se proteger contra este inimigo invisível que é esse vírus. Se para isso a gente tiver que parar as nossas atividades econômicas, que a gente pare. Se o curso de 5 anos tiver que se tornar um curso de 10 anos, que se torne, certo? Não me interessa o imediatismo do mercado nesse momento. Não pode me interessar, certo? Ah, Reinaldo, então você está querendo dizer que fica tudo por isso mesmo, ninguém tem aula e quando controlar o vírus volta às aulas. Não, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que quando a gente construir, ou ao construir instrumentos, ao construir possibilidades, projetos para a educação ou para outras coisas da nossa vida, motivados por esse instante que a gente está passando, o que tem que estar na linha de frente da nossa reflexão é isso que eu estou dizendo agora. Se o negócio é construir mecanismos de educação com o único propósito de continuar dando uma dinâmica para essa vida capitalista, então estou fora. Prefiro, inclusive, deixar de ser professor, certo? Né? Eu não, né? Porque não é para isso que eu dediquei a minha história acadêmica para ficar me vendendo ao mercado, né? E eu falo isso com uma tranquilidade tão grande, gente, quem me conhece sabe. Eu saí de 10 IES. 10. Eu já dei aula em 10 faculdades particulares. De todas 10, eu saí porque chegou em algum momento e eu não concordei com o que eles estavam fazendo, né? Ao perceber que para eles era muito mais importante, né, a mensalidade na conta da universidade do que a qualidade da formação, né? E no ensino público, então, mais ainda. Uma resposta que eu poderia dar a essa nossa aluna, que eu vi na internet com essa angústia, né, com essa ansiedade aí para voltar a estudar, é que se a gente ainda não voltou, é exatamente porque a gente preza por um ensino público de qualidade. O que a gente está fazendo é garantir a qualidade, diferente do que essas IES estão fazendo ao produzir uma situação de trabalho completamente perversa para os professores. Os meus amigos que estão dando aula nessas IES estão adoecendo, estão falando que estão trabalhando 4, 5 vezes mais e ganhando menos, certo? Então, isso não é ensino de qualidade, né? Práticas de estágio à distância que são completamente desfiguradas, né? Não que não é possível fazer algum tipo de estágio à distância, entende? Não é isso que eu falo. Tudo é possível de ser feito. Tudo é possível de ser feito. Mas é preciso que a gente faça tendo como parâmetro, primeiro, a qualidade e essa
esse objetivo primeiro do ensino superior, né, que é a produção de pensadores críticos para a construção de uma sociedade mais digna, justa e ética, né? Então é disso que eu falo, sabe, gente? Quando a gente pensar essas formas e a introdução disso no nosso universo de trabalho, é preciso que a gente não esqueça esses princípios, né? E aí, sim, tendo isso em voga, é muito legal a gente poder ter esse momento que faz com que a gente repense as nossas práticas, né? As nossas práticas precisam de ser sempre repensadas. E é preciso, sim, que a gente insira no nosso fazer tudo o que aparece de novo no mundo, né? Porque é isso, a gente está no mundo. E aí não é possível que a gente produza uma educação que esteja desvinculada do mundo, né? E o mundo hoje está tecnológico, assim, está inserido nesse mundo virtual, né? A virtualidade hoje é uma realidade. Então é lógico que a virtualidade precisa de estar no universo do ensino e da aprendizagem, né? Mas isso feito com todo o critério, cuidado e rigor de quem quer formar pessoas críticas e comprometidas eticamente com um mundo melhor, né? Bem, acho que era um pouco isso que eu queria passar assim. Vamos ver, né, para a gente tocar uma bola aqui, se tem perguntas ou como é que a gente faz agora. Agora é com você, André. Valeu, professor Reinaldo, pelas excelentes provocações, né? Você está me fazendo aqui reacender aqui em mim, né, o Paulo Freire que é em mim, né? E aí tanto a sua fala quanto a fala da Dinamara, né, me fez lembrar vários processos dentro do campo da educação, né? A gente tem alguns marcantes, né, Dinamara, como por exemplo os 4 pilares da educação, Delors, né? Jacques Delors. Isso, educação para o século XXI. Isso. Relembrando que ainda não viu, né, os aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver juntos, né? E aí resgatando a necessidade, né, do espaço comunitário, da gente compreender. E aí o Paulo Freire colocaria um 5º pilar, né? Aí entra na questão do Reinaldo, assim, por que a gente aprende, né? Ele politizaria a questão da educação, né? Porque, querendo ou não, a educação também é um ato de poder muito grande. Com certeza. Poderosíssimo hoje na sociedade, né? Hoje a escola, né, a revolução da escola que nós tivemos, principalmente de 2000 para cá, né? A escola como uma grande transformação social que teve no Brasil nesse século XXI, principalmente ali na universalização do acesso ao ensino básico, né, da ampliação do acesso ao ensino universitário. Eu que estou na área da saúde, mas faço essa interseção na área da educação também. A gente vê hoje, principalmente alguns coletivos de famílias, a importância que é a ferramenta da escola hoje, né? E a pandemia, ela acelerou muitas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa que acelerou é essa chama na população de que nós não vivemos sem escola, né? Daquela ideia da escola sem partido, de educar menino em casa, né? Está tendo de gente hoje falando que não aguenta, né, fazer isso, né, que é uma coisa desumana, né? Educar menino em casa, que não sabe como é que a professora aguenta 10 meninos na sala de aula, 15, né? Né? E aí eu trabalho, né, numa área que é com mães que têm filhos deficientes, da importância que é para uma mãe deixar o menino na escola e ela ter a tranquilidade de saber que o filho ali naquele espaço ele vai ser muito bem tratado, né? Ele está lá para desenvolver atividades que ele vai ter
as relações sociais, ele vai ter um desenvolvimento cognitivo, neuromotor, motor, né? Você vai viver, né? Então, acho que um dos avanços que a pandemia colocou para a gente é a valorização dos profissionais da área da saúde e a valorização do ensino. Então, acho que esses são aspectos importantíssimos da gente pensar. E, se a gente compreender, como está na fala tanto do Reinaldo quanto da Dinamara, que, né, a tecnologia informacional ela vem para substituir algumas tecnologias, né, já consagradas. Né? Papel, caneta. Né? Quem viu lá o filme do Steve Jobs falando sobre a Microsoft, né? Aliás, sobre a Apple, né? E aí ele falando em determinado momento, olha, né, por que ninguém quer mais, né, né, querer digitar? Porque nós temos, gente, ó, 5 canetas aqui, ó. E aí ele utiliza, né, a função humana para justamente a gente ter os touchscreens, né? É uma empresa que inventou, né, o touchscreen, que é o Workfingers, né, os dedos que trabalham, né, que hoje, né, minha filha de 4 anos, ela vai para a televisão e fica botando o dedo na tela da televisão, porque ela acha que é a mesma coisa, né, do tablet, do telefone, né, ou seja, a televisão é nova, mas para ela é uma tecnologia antiga. Então, são essas novas ferramentas que a gente tem que avançar. E aí, uma das perguntas apresentadas aqui, colocadas, né, a questão da desigualdade dos acessos às tecnologias digitais, não é? Então, entra. E aí, lembrando, né, assim, acho que a gente já tem algumas décadas que a gente pode lembrar que, né, assim, normalmente as escolas públicas, antes elas davam, né, o caderno, o kit escolar para o aluno, e hoje o kit escolar ele tem que ser acrescido de alguma tecnologia. Né? Então, a questão que está sendo debatida, e ontem foi debatida na UENB, pelo diretório acadêmico também, da internet como um bem público, né? E aí, nesses avanços que a gente precisa fazer, e a questão da interação humana como a melhor ferramenta de aprendizado eficiente, né? E aí apresentando aqui, principalmente no curso de psicologia, né, que a nossa aluna Kelly está apresentando isso. Então, como que, né, fazendo esse emaranhado, né, qual seria, então, assim, um sexto pilar para a nossa educação, politizando, compreendendo, né, as tecnologias informacionais que nós temos hoje, e compreendendo também que o trabalho ele é um trabalho de carregar afetividade, como que a gente poderia pensar essa educação pandêmica, né, que acelerou vários processos e que hoje, né, a gente tem essa quebra do espaço como campo da formação. Né? Resumindo, né, qual é o novo sexto pilar da educação que a gente tem pela frente? Ou a gente não tem? O que avançou com a pandemia e o que atrasou? Dina, e depois o professor Reinaldo, por favor. Olha, Paulo Freire, eu tenho até um livro dele, que ele faz um diálogo com Guimarães, com um autor chamado Guimarães, que eles conversam sobre as tecnologias, né? Então, assim, Paulo Freire sempre foi crítico a qualquer ferramenta, qualquer recurso, né? Desde o livro didático, desde o jornal, desde a TV. Então, não seria muito diferente da tecnologia, certo? Tecnologia no sentido da internet e assim vai, né? Porque se a gente não ensina as pessoas a serem críticas, a gente acaba lidando com fake news à frente, né? Então, assim, é uma relação. Então, eu defendo muito a formação docente voltada para trabalhar a criticidade com o aluno, porque eu acho que nós somos docentes, né? Não é só para reproduzir conteúdo, né?
Isso daí era na década da Escola Nova, quando a gente volta lá, que o tecnicismo, né, que a técnica era mais importante do que a criticidade do aluno, do aprendizado do aluno. Então, assim, a gente tem que avançar nesse sentido. Então, Paulo Freire veio contribuir, né, com relação a justamente isso, né? Ele contribui no sentido de que a gente deve ter sempre uma perspectiva crítica sobre as ferramentas que a gente usa, né? Mas era isso? Então, assim, Jacques Delors, eu estava lendo um livro há pouco tempo, né? E que eu lembrei muito da tua fala, Reinaldo, é esse livro aqui, ó. Ah, sim. Né? Então, eu li no mês passado esse livro, e, assim, muito me preocupa com relação a isso, sabe? Né? Porque a educação é um projeto político, era para ser um projeto de Estado, era para ser, né, uma lei de Estado, né? Ok, mas está se tornando de governo, ou seja, cada um visualiza a educação como meio pelo qual pode dominar a questão da ideologia, né? Então, assim, a educação pela ideologia. Então, assim, o campo da educação ele é muito disputado. Se hoje ele é desvalorizado, se hoje ele está passando por embates, né? Na própria leitura que eu estou dando uma lida nas reformas da educação, eu visualizo que há muitos e muitos anos foi incentivado com dinheiro público as privadas, né? Então, a gente vai ver que a universalização do ensino é de pouco tempo atrás, gente, né? E uma das coisas que a gente também percebe é que a mulher começa a ganhar espaço, não é recente, gente. É em 1980, por aí, onde a grande luta do Banco Mundial, a grande luta não, a grande questão, né? Porque você também tem que ter uma perspectiva crítica sobre as ideias que o próprio Banco Mundial, por que eles são tão bonzinhos? Por que eles querem ajudar a educação dos países subdesenvolvidos? Daqueles 9 países que, quando teve a Conferência de Educação para Todos, identificaram que o Brasil estava entre eles. Então, assim, a gente tem que ter, até nessas políticas, né, de educacionais, tem que ter um viés crítico, né? Até que ponto, né, eles estão utilizando disso, né? Então, assim, é uma das coisas que eu falo. Eu estou respondendo ou estou fugindo do tema, André? Porque se bota para um pedagogo falar, olha, ele passa, e foge, acaba até fugindo, certo? Mas eu acho assim que a gente tem que lutar por políticas públicas de acesso, né? Freenet traz aí justamente essas questões, e eu acho que a gente tem que ampliar isso, né? Mas, assim, eu acredito que um pilar é ser crítico aos recursos tecnológicos. Você nunca receber de cara aquela informação, certo? Você sempre ter um pé na orelha. Será que é a melhor forma? Então, por isso que eu defendo, para nós evitarmos o tecnicismo, a reprodução através dos recursos, porque, assim, um grande salto da própria internet, como também da gente, é a gente melhorar as metodologias de interação. É o professor sair do pedestal, de detentor do saber, para o professor descer e se igualar, não igualar, mas trabalhar a mediação do aluno, construir junto com o aluno saber. Então, Paulo Freire defende isso, e eu também, seguindo esse meio, eu vejo a tecnologia que pode proporcionar. Mas se você trabalhar a tecnologia pela tecnologia, ela vai se tornar tecnicista da década de 50, onde o objetivo era, né, formar, capacitar profissionais para o trabalho. E aqui não, né? Então, assim, a tecnologia é como uma folha e um papel, como você botou. Basta você saber utilizar para fazer o desenvolvimento do aluno, do aprendizado. Vamos lá. Acho que a pergunta da Ana Rita, a provocação da Ana Rita aqui também, completa um pouco a possibilidade dessa resposta, né? Que é a desigualdade do acesso. Eu queria começar buscando um pouco essa fala da Dinamarca. É importante a gente entender que a universalização do ensino no Brasil é coisa muito recente, né? E talvez ainda nem consolidada, né? Porque esse é o primeiro ponto. Na verdade, isso está acontecendo não só com a educação, né? Todas as políticas públicas de produção de igualdade social, de garantia de direitos, que ainda não estavam consolidadas, como o SUS, o SUAS, né? E a educação entra nesse bojo, estão sendo desmontadas antes de estarem prontas, né?
Bem, esse é um aspecto. Mas vamos pegar a ideia da universalização da educação para entender assim. O primeiro, eu sempre trabalhei isso, sempre falei isso, acho que as pessoas às vezes ficam bravas comigo porque eu atiro no meu próprio universo, né? Assim, porque a crítica que eu vou fazer aqui é aos professores, certo? Porque o que houve? O primeiro movimento da universalização do ensino foi isso, abrir as vagas. Ao abrir as vagas, não tinha professor mesmo, pedagogo, pessoas que têm compromisso com a educação. Não tinham, gente. E aí, todo mundo começou a dar aula, certo? O engenheiro começou a dar aula, o médico começou a dar aula, né? Todo mundo começou a dar aula, o psicólogo começou a dar aula, certo? Isso precarizou demais a educação. Porque as pessoas que estavam na frente do processo não eram educadores. Muitos deles, inclusive, davam aula com a ideia de complementação da renda, porque o trabalho deles era outro, né? E eu estou falando no passado, mas isso serve muito para o presente, né? Muito para o presente, certo? Então, isso apareceu até aquela historinha, né? Mas você só dá aula, você não trabalha, não? Gente, eu vou falar para vocês, eu ouvi isso da minha gerente de banco, quando eu morava em Aracruz, no Espírito Santo, e eu passei no mestrado, e aí eu tinha uma dívida lá no banco, de um empréstimo que eu tinha feito, e fui renegociar a dívida, porque para mim fazer o mestrado eu ia ter que largar o trabalho. E fui renegociar a dívida. E aí, a conversa dela comigo foi nesse nível, né? Falando assim, uai, Reinaldo, mas você não vai querer trabalhar não? Vai ficar só estudando? Né? E aí, logicamente, que eu fiquei com a dívida e estou com ela até hoje e não vou pagar a dívida com o banco, né? Fui fazer o meu mestrado, certo? Mas então, eu acho que esse foi, assim, o ganho foi a universalização. A perda foi a mão de obra não qualificada que entrou nesse lugar. Qual seria hoje o nosso grande desafio? Qualificar essa mão de obra. Né? Qualificar essa mão de obra. Porque professores realmente comprometidos com o ensino e com a aprendizagem não estariam fazendo polêmica sobre o uso de tecnologia na hora de educar. Certo? Não estariam. Eles utilizariam simplesmente, né? Eles fariam o que eles sabem fazer, que é ensinar e formar as pessoas, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Não é nem de escolher qual a plataforma, qual tecnologia vai usar. Não é esse, para mim, o desafio. O desafio é, agora, separar o joio do trigo, né? E ver quem realmente tem compromisso com a educação. Quem realmente entende que dar aula é o trabalho, que implica em um planejamento anterior, que implica em uma formação continuada minha mesmo, enquanto professor, ou seja, que implica num projeto de vida meu. Não é um lugar que eu vou no final da tarde para complementar a renda. Não é isso que é dar aula, certo? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. E aí, só para também dar um pitacozinho na fala da Kelly, Nayara, né? Sim, nesse processo de ensino e aprendizagem, na formação das pessoas, a interação humana ainda não tem como ser substituída. Pode ser que tem esses teóricos que falam, né, do pós-humano. Pode ser que em algum dia a gente chegue nessa realidade aonde a espécie que vai estar na frente desse planeta não seja mais a espécie Homo sapiens sapiens, não sejam mais os seres humanos, né? Mas por enquanto eu ainda estou aqui. Então tem um ser humano pelo menos aqui, né? E aí realmente eu não consigo entender um processo de ensino e aprendizagem que não seja construído na interação humana. Lógico que essa interação humana não se reduz ao contato físico. Nós estamos fazendo interação humana aqui agora,
né? Mas a interação é fundamental, né? E isso tem que acontecer sempre. Para fechar essa minha resposta, só para a gente entender o tamanho do problema que a gente está vivendo com tudo isso. Eu não sei se vocês viram essa informação, a Uninove, uma universidade não, né? Um negócio desse aí, que diz que ensina, dispensou 900 professores. 900, de uma tacada só, certo? Por quê? Porque agora o modelo de aula da Uninove é palestra. Então o cara vai ser contratado para dar uma palestra, certo? Então não tem mais professor efetivo na faculdade deles, né? Tem palestrantes que vão lá ou vão aqui, né? E fazem aqui uma videoaula e tá beleza, né? Logicamente que esses camaradas que vão ser contratados não vão ser contratados como professores. Isso também já acontece em muitas faculdades onde os professores são dispensados e contratam tutores, né? Aí o tutor tem a metade do salário para fazer a mesma coisa, né? Então eu acho que assim, são grandes desafios que a gente tem, e eu acho que a gente, enquanto categoria profissional, os professores, a gente precisa de tomar o protagonismo desse momento histórico, né? E a gente não pode se submeter a um processo de precarização da educação com a desculpa de nos prevenirmos contra o coronavírus. Usar o coronavírus para precarizar a educação não cabe, de maneira alguma, certo? Maravilha. Eu posso só dar uma palavrinha? Claro. Reinaldo, eu te escutei, assim, eu sou de acordo com você, certo? Mas, assim, eu penso, assim, logo no início da UAB, em 2006, né? Eu não sou velha, tá, gente? Ok? Eu era muito jovem quando eu entrei no mestrado, na faculdade. Então, eu acompanhei em 2006 o processo da inserção das universidades abertas do Brasil, né? A gente pode pensar assim, é uma forma de privatizar, é uma forma de dividir, é uma forma... Não. A Universidade Aberta do Brasil veio com um objetivo, sim, claro, né, quebrar o geográfico, né? Eu acho que é tanto que os cursos que são ofertados hoje, né, são cursos de licenciatura, porque a desvalorização da docência é tão grande que ninguém quer ser mais professor. Então, estava faltando professores. Então, assim, a educação à distância veio para suprir essa falta de docentes lá no interior, sabe? Não estou falando de Divinópolis aí, não, mas um distritozinho lá de Divinópolis, né? O que está faltando aí? Tá entendendo que está faltando professor? Não tem mais professor. A gente vê 50 pessoas, 40 pessoas entrando, se formam 2, 3. Então, assim, a educação à distância veio nesses moldes aqui, em 2001, mais ou menos, 2006, certo? Que foram os primeiros projetos, né? Veio para suprir isso daí, né? E, assim, o projeto era lindo, o projeto era muito bom, Reinaldo, certo? Sim. Né? Então, tinha muito dinheiro, porque eu acho que você, para você fazer uma educação à distância, você tem que ter dinheiro para poder financiar e construir uma educação de qualidade. O problema é o quê? Foi sucateando, e a gente percebe hoje que, pelo amor de Deus, assim, a desvalorização é gritante quando a gente vê as bolsas, certo? As bolsas que pagam para poder ser um professor formador, para ser um professor, né? Ou seja, a legislação, certo, da educação à distância está abrindo cada vez mais, certo? Em casos assim, para a comercialização, para a mercantilização, sabe? Então, eu concordo com você nesse sentido. Mas também concordo também, né, assim, que o projeto, se você leva a sério a educação à distância, porque uma das coisas diferentes é a educação à distância, a participação do aluno a presença do aluno é a participação dele. Muitas vezes no ensino presencial, o aluno chega calado, sai mudo, você nem nota o aluno. E a distância não. Então, assim, tem o seu lado bom e tem o seu lado negativo, tá? Entendendo? Então, assim, a gente tem que pensar nesse
nesse esquema. E respondendo a colega aí sobre o tecnicismo, se é uma forma de voltar, essas coisas tudinho, pensa assim, gente, olha, eu tô longe do meu namorado, tô longe das minhas coisas, certo? Nem porque eu tô longe, eu tô deixando de ter um contato. Eu acho que você consegue, através da tecnologia, permanecer os laços, né? Então, é isso que eu acho. É um momento, o ensino remoto é um momento para a gente resgatar os laços. Porque na medida que a gente tarda esse regresso, esse contato, a gente está basicamente, uma das grandes preocupações, é a evasão, certo? É a evasão dos alunos. Por quê? Porque os alunos estão distantes, os alunos não fazem mais parte daquela rotina de pegar um ônibus, de se deslocar, de ir para a sala de aula, de ver lá o professor Reinaldo, o professor André, e voltar, tu tá entendendo? Conversar com os colegas lá na cantina e assim vai. Então, assim, isso daí era uma rotina que estava sendo concebida desde que vocês entraram. Mas agora, com o ensino remoto, o aluno fica solto. Quanto mais solto, mais fácil ele desistir, entendeu? Então, eu acho que a ideia, essa urgência, esse pensar, porque, assim, vocês estão parando, estão pensando, a UFC é a mesma coisa aqui, está parando, pensando, entrando em contato com os alunos, aqueles que não conseguiram responder os questionários, porque geralmente nem tem acesso de jeito nenhum. A UFC aqui, alguns colegas estão ligando para saber, olha, você tá entendendo qual é o seu acesso, o que é que você tem, sabe? Está complementando esse diagnóstico que foi feito anteriormente, né? Do acesso aos alunos, para poder criar uma política para que ninguém fique de fora, ninguém seja deixado para trás, tá entendendo? Todos juntos, caminhando juntos para que isso. Então, assim, a melhor forma, eu acho que a minha orientação, assim, que eu, pelo menos que eu venho acompanhando os autores, é ter calma e é o diálogo. Diálogo entre você, professor, entre você, aluno. Por exemplo, a gente está aqui, eu não conhecia nem o Ronaldo e o André, e foi uma tarde maravilhosa, tá entendendo? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que você pode quebrar, né? Imagina, eu todo dia namoro à distância, entendeu? Mas eu tô lá. Quando chegar o presencial, vai ser maravilhoso. Queria voltar ainda no frio daí de vocês, porque aqui tá um calor danado. Mas enquanto isso, tá entendendo? Eu acho assim que ninguém foi. Essa pandemia não foi planejada, pegou todo mundo, certo? Sem ter uma visão, né? Outra coisa também, Reinaldo, não sei se você chegou a ver, mas o Ministério Público do Trabalho, né? Ele fez uma nota técnica, não foi? Que eu acho que isso já é uma coisa muito boa, porque resguarda pelo menos a gente, sabe? Quantas vezes eu vejo chacota de professores que os pobres estão ali tentando dar uma aula e tudo, e não existe esse respeito. Então, a minha mensagem maior, não sei se é a última fala, mas é assim, gente, tenham calma. Eu acho que juntos a gente pode colaborar. Vocês podem colaborar, um projeto maravilhoso, tá entendendo? Mas juntos. Porque se vier uma coisa de cima para baixo, não vai caminhar. Mas se vocês juntos, se apoiando, é possível sim, é possível. Para que quando a gente voltar no presencial, né, vai ser mais gostoso. Por exemplo, quando eu voltar para aí, vou estar com 10 quilos a menos, né, já vou voltar com cabelinho curtinho, mais jovem, mais bonita, só não vi a praia, né, estou há 3 meses em casa, presa não, né, sentido, assim, no isolamento sério, há 3 meses que eu não saio na calçada. Então, assim, mas são as coisas, né? Estou em Fortaleza, mas não estou na praia. Oxe, aí, pelo menos eu estaria no frio. Ainda não comeu caranguejo lá na praia do... Como é que futuro. Do futuro. Comi não, rapaz, tu acredita? Claro. Mas eu vou pegar esse gancho seu, Dinamara, para responder aqui a questão da Rosana Viotti, né, que colocou que está no 9º período e quer saber quando vamos retornar às aulas mesmo remotamente. Essa falta de exposição da UEM está afetando muito a nossa saúde mental. Qual que é o grande trabalho que a UEM está fazendo, né? Então, a UEM, ela paralisou as atividades, né, e começou recentemente a acompanhar um pouco as estratégias que estavam acontecendo dentro da política educacional de Minas Gerais. Então, no início desse mês, se eu não me engano, né, teve a reunião do Conselho Universitário aqui, no qual
a reitoria solicitou a consulta à base, né, que são os professores, né, as unidades de ensino, sobre como que poderia ser realizado esse ensino remoto, né? Uma vez que, recapitulando, gente, as escolas vão ser os últimos estabelecimentos dessa pandemia que irão voltar, né? Então vai abrir um monte de coisa, a escola vai ser a última que vai voltar, né? Então não acho que vai ser uma coisa recente. E aí já tem, acho que as escolas, principalmente as universidades públicas de São Paulo, já falaram, assim, ó, vamos para o ensino remoto até o fim do ano, e ano que vem, se bobear, a gente continua no ensino remoto, né? Porque o retorno das atividades presenciais não vão acontecer. E aqui em Minas Gerais ainda teve, o governo do estado ainda cortou, né, a verba da MGS, que é a terceirizada responsável pela parte do patrimônio, limpeza, conservação da unidade. Então, atualmente, hoje, a gente está com profissionais limitados dentro da própria nossa universidade. Então, o ensino remoto, nós encaminhamos agora, essa semana, se eu não me engano, que se propõe dos cursos para reabrir, né, ou voltar com o ensino remoto. Então, isso agora está lá na Pró-Reitoria, que vai analisar a situação da UEM, né? E aí são 21 unidades, um curso espalhado pelo estado inteiro, para sair, então, uma orientação sobre como que vai ser esse ensino remoto. Mas nós já sabemos algumas coisas. Plataforma de ensino, né? Então, a UENG ela vai utilizar o Teams, né, que é o que está disponível dentro da UENG, né, o Microsoft Teams, e vai utilizar, por exemplo, a plataforma Moodle, né, que é um software livre que ajuda a organizar um pouco esse processo de ensino. Eu, pelo menos, já vejo, quando eu vou digitar o e-mail, mandar e-mail, de que já foi criado, por exemplo, o e-mail dos alunos, para que eles tenham acesso, por exemplo, ao Teams, o e-mail institucional dos alunos. Então, tem o nome do aluno, @discente.eng.br. Então, essa parte tecnológica, ela está sendo montada. E aí a gente tem que lembrar que, tecnologicamente, a UENG, ela é muito defasada. E aí, trazendo para o próprio curso de psicologia nosso, e aí é uma coisa que eu já venho falando no curso de psicologia tem muitos anos, né? Que é essa necessidade da gente avançar, né, nas tecnologias de informação e comunicação no curso de psicologia. Porque não tinha nada, não tem nada falando isso no nosso TPC, né? São pouquíssimos professores, né, que vão dar uma atividade, né, um formulário online, leva o aluno para fazer uma atividade no laboratório de informática, né? E agora nós vamos ter que fazer esse aceleramento de fazer, né, as nossas atividades de ensino, né, de maneira remota. E aí entra nessa questão que o Reinaldo falou. A tecnologia de internet, por exemplo, na nossa região aqui é muito ruim, precária, né? Os equipamentos que nós temos de hardware, notebooks, computadores, celulares, eu pelo menos eu tive que comprar um computador novo, né? Para lidar com essas questões, né? Mas não é a realidade, eu acho que da maioria, inclusive dos nossos alunos, né, que pela pesquisa nossa, a maioria utiliza celular, né, então não dá para baixar um texto, né, não dá para fazer, né, baixar um programa mais pesado, então a gente vai ter que reorganizar isso. Né, então imagino, né, que para a segunda quinzena de julho, início de agosto, a gente vai ter aí já alguma orientação na UENG sobre como que vai ser o ensino remoto. Retorno para aulas presenciais vai ser alguma atividade ou outra e muito bem gerenciada, porque vai levar agora, que vai ser uma questão da vida da gente, que vai ser esse processo de higienização, né? Então, as salas vão ter que ser higienizadas, o espaçamento vai ter que ser higienizado, né?
aquele trânsito dentro da unidade ele vai ter que ser politizado do ponto de vista, né, quem acessa, quem não acessa. Então, tem muitos problemas aí que a gente precisa enfrentar e precisa resolver, viu, Rosana? Eu acho que essa é uma questão bacana de ser pensada. Aí, nós estamos falando da unidade de Vinópolis, que é a segunda maior unidade da UEM, né? Então, a gente tem unidades menores, unidades, né, com pequenas e grandes complexidades. Então, a gente tem essa questão. E o que a gente está vendo também é que deixar o aluno sem atividade, né, isso que a Dinamara apresentou, está sendo pior. Né? Então, acho que a proposição da utilização das atividades remotas, né? Então, não é educação à distância e nem ensino remoto, são atividades remotas, para a gente justamente explodir esse conceito de ensino remoto, né? Para a gente repensar, inclusive, esse tom que o Reinaldo deu, de como que vai ser o processo pedagógico utilizando uma tecnologia de informação e comunicação. E aí, o professor, né, como um grande agente pedagógico nesse campo também, ele precisa ser muito bem instrumentalizado, né, para justamente a gente saber utilizar essa tecnologia de uma maneira muito mais interessante. Né? Se a gente for pegar, né, Renato, a primeira live que a gente tentou fazer para essa agora, já avançamos bastante. Né? Aprendemos, né? Vamos aprendendo o que é o StreamYard, né? Fazer conexão com o Facebook, né? Tá aqui, né? O WhatsApp ligado, StreamYard ligado, Facebook ligado, né? E aí toda hora aparece a mensagem do WhatsApp baixando aqui, eu doido para ver o que está acontecendo no post, né? A gente vai andando nesse processo. E a professora de tecnologia amarrada com fone de ouvido, cadê que saiu o áudio? Não é? Maria. Não vai ser fácil. Não, né? vai ser. Mas aí é pegando essa questão do momento da pandemia, gente. Né? O mundo está desorganizado. Desorganizou o processo mundial. Né? Então a gente está revendo, né, o sistema geoeconômico, a gente está revendo o processo pedagógico. Né? E eu estou vendo muitos pensadores falando, né, Reinaldo, se a gente voltar para a universidade e fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Né? É para a gente disparar muito processo nessa pandemia. Né? Se a gente voltar para a sala de aula como era antes, foi construído um processo errado nesse caminho. Então já que a gente tem 1h30 de live, né, o pessoal cansa também, se possível, 5 minutos para cada um, para a Dinamara, para o Reinaldo fazer os arremates finais para a gente tomar um café. Não, assim, só para me despedir, eu também estava numa live lá em Birité, né, e assim, vocês de Vinópolis, Birité e FAI estão caminhando juntos. Eu acho que a própria UENG tem professores que podem contribuir por ter uma trajetória com tecnologia. Eu acho que é um momento de construir a partir da solidariedade, sabe? Formar redes humanas de solidariedade, ajudar. A tecnologia está aí, mas ela pode ser amenizada, esse distanciamento, sabe? Então, eu acho assim, eu assisto missa de 7º dia, velório, aniversário, reuniões, tudo por lives, tá entendendo? Então, eu acho assim, a gente é um novo normal, né? Mas eu acho que a gente tem que estar bem também mentalmente para poder lidar com isso. E eu acho assim, eu desejo todo o sucesso que a UENG, né, vá na frente, mas assim, os professores sozinhos não conseguem, a gestão sozinha não. Alunos, vocês fazem parte desse processo, né? Vocês são os protagonistas do aprendizado de vocês. Então, se vocês, né, desistirem no caminho, se sentirem, busquem apoio dos professores que eles estão lá para sempre ajudar vocês, mas não desistam,
né? E esse novo normal vai passar e logo a gente vai estar se abraçando, né? E comemorando aí a vitória por ter passado por isso. E um beijo, eu agradeço muito ao André, ao Reinaldo e à Ana, né, por esse convite, né, de estar passando aqui uma tarde diferente, conversando com vocês, escutando esse sotaque lindo, né? Mas, e aí fica aí o meu agradecimento por vocês, e qualquer coisa, vocês sabem o meu contato, né? Então, assim, se vocês quiserem a outra live que a gente possa falar sobre as tecnologias, ou seja, eu estou aberta, tá entendendo? Eu amo a terra, eu amo tudo aí, então, assim, eu estou sempre acessível demais. Como se diz, bem facinha. Então, vamos lá. Também, né, agradecer demais, Dinamara, assim, adorei sua fala, né? Acho que deu uma interação muito legal. Adorei muito mais aquela rede que está aí atrás. Né? Essa redinha aí, ó. Show de bola, né? E eu acho que é isso mesmo. Assim, eu não tenho nada mais a acrescentar do que essa última fala da Dina agora, no sentido da gente compreender a importância, mais do que nunca, de estar junto nessa hora, né? Junto não precisa de ser no mesmo espaço físico. Junto a isso. É comungar as ideias, e as ideias que a gente tem que comungar esse momento é um instante da gente repensar a vida em comum, né? A vida social, a vida coletiva, né? Como que precisamos uns dos outros. E se precisamos uns dos outros, o que podemos fazer utilizando de todas as ferramentas que existem para que essa interação e essa cooperação fique cada vez mais presente na nossa vida, né? Eu tenho que esse coronavírus trouxe para a gente essa possibilidade, a compreensão de que não vivemos sozinhos, precisamos uns dos outros, né? Então vamos começar a construir essa rede, né? Que a rede não seja apenas a rede da internet, né? Que a rede seja a rede da Dinamara. É isso mesmo. Aí. Então, valeu demais, obrigado, né? Estamos juntos aí. Meus alunos, viu? 7º e 9º período, fiquem atentos, vocês já devem ter recebido aí pelos representantes de turma a minha proposta da gente retomar as nossas atividades mesmo antes da UENG propor o modelo oficial. Então, já para a gente ir começando a fazer um bate-bola, né? E fazendo um esquenta, né? E acostumando um com o outro nesse novo espaço, né? E aí, agradecer novamente a Dinamara, professor Reinaldo, né? Essa aqui é já a nossa 6ª live que a gente realiza, justamente para nos mantermos em movimento, em contato, né, com os nossos alunos, colegas professores, né, com a nossa comunidade, né, que vem sempre participando, e com certeza virão outras. E aí, quem nos acompanhou, agradecer também, né, a essa paciência, né, e esse compartilhamento, né, lembrando que vai estar gravado aqui no Facebook o vídeo, né? Fica gravado aqui, uma ferramenta bacana para quem depois quiser acessar novamente. Então, fechando aqui o canal, obrigado a todo mundo e até uma próxima. Fechei o canal lá. O Reinaldo saiu. Fechou? Deu certo? Deixa eu ver. Já fechou. Acho que fechou. Fechou, né? Pois um abraço, viu? Foi um prazer.